Olá, amigos, novamente voltamos a esse canal. Eu, Milton Henriques, professor Joel Paese, somos membros do Instituto Mediterrâneo e já virou uma rotina nossa essa live, onde a gente tem tentado, de alguma forma, abordar temas sobre uma outra ótica, né? A gente tem tido claras percepções, professor, de que o debate hoje se tornou algo meramente formal, uma coisa pro forma. As pessoas têm uma opinião muito balizada, né? Qualquer um que tenta, de alguma forma, pelo menos questionar, já é rotulado e imediatamente expulso do debate. Então, imagina se você está num debate e alguém propõe a discussão do tema cotas públicas para negros. Se você ousar falar, opa, eu tenho um ponto contra as cotas para negros, você já é um racista. Ninguém quer ouvir o seu argumento. Você já é rotulado e aquilo já faz com que o seu argumento seja ilegítimo e você já não pode nem participar do debate. Eu não sei se o senhor concorda, mas eu vejo essa estratégia muito presente no debate público. E as pessoas estão sendo automaticamente alijadas do processo ou caladas e se sujeitando a uma opinião que a gente sabe que tem um viés, né, que tem donos e tem claros objetivos. Então, a gente imagina que, sem medo do politicamente correto, tem uma frase do Siqueira Júnior que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte, professor: se ele gostasse de mimimi, ele comprava um gato gago. Então, a gente está um pouco nessa também, né? A gente não tem problema com gatos gagos, né? E a gente não tem razão de falar, de omitir aquilo que a gente acha que é o correto, né? Mesmo que sujeito a erros, né? Mas fruto da nossa visão de mundo, né? Que a gente consegue relacionar com a nossa percepção. E aí, o tema que nós pensamos para hoje foge Só um um pouco da. comentário, só, Sim, professor. só um comentário. Existe uma pessoa que nunca erra. É aquela que nunca se manifesta, né? Essa aí nunca erra. Exatamente. É. Mas o tema que a gente propôs para hoje, professor, ele foge um pouco do formato das outras lives, porque a gente tentou abordar uns temas mais filosóficos e hoje a gente vai falar de um aspecto político bem pontual, que aparentemente pode fazer com que algumas pessoas achem que está completamente desconectada dessa visão mais filosófica do mundo, que a gente pensou em falar hoje sobre as eleições da maior potência do mundo, né, ainda, que são os Estados Unidos da América. Então, lá há uma disputa muito acirrada. O atual presidente, o Donald Trump, do Partido Republicano, que é a ala mais conservadora da política americana, tudo indica que tem uma disputa muito acirrada com o Joe Biden, que é o representante da ala, eu não sei como dizer, mas é uma esquerda cada vez mais extrema nos Estados Unidos. E É, aí nós temos, professor, um cenário aonde me parece, a gente ouvia muito aqui no Brasil, nas eleições de 2018, o cenário político está polarizado, isso é ruim para a democracia. Primeiro ponto, não sei se um debate político polarizado é ruim. Você ter polos opostos, com visões que se contradizem e que debatem, me parece salutar para esse processo que se busca quando o interesse é a verdade. Mas voltando para os Estados Unidos, a gente vê um cenário lá bastante dividido, né? Cenas de vandalismos, e lá, por conta do regime federalista,
cada estado tem uma autonomia muito maior do que nós vemos aqui no Brasil. E fica claro a diferença da forma de governar, da visão de mundo, nos estados governados pelos republicanos e nos estados governados pelos democratas, né? Então, o que os norte-americanos vão decidir no próximo dia 3 é qual visão de mundo eles querem para o país. Dizem que as eleições estavam praticamente definidas pró-Trump no começo do ano, antes da pandemia, antes do vírus chinês. E dizem que esse vírus pode ter sido fruto de uma arma biológica. Inclusive, professor, o presidente Jair Bolsonaro usou essa palavra, essa expressão, essa semana, naquele cercadinho lá da entrada do Alvorada, quando perguntado por um cidadão lá, ele disse, não, a gente sabe que nas guerras existem armas biológicas e tal. E aí ele falou assim, não, eu não posso te falar tudo aqui porque estão gravando. Deu vontade de falar, desliga a câmera aí, deixa ele falar. Mas, e aí surge a China como um grande interessado na vitória do partido dos democratas. E aí, de uma forma muito curiosa, que chama realmente muita atenção, tem toda uma sombra sobre o Partido Comunista Chinês e o seu regime ditatorial, de que esse vírus não só foi fabricado, como as ações desastradas, seja a China, seja da OMS, que é tida como um porta-voz do Partido Comunista Chinês, a OMS não tem credibilidade alguma para se colocar como autoridade isenta, né? E aí fica toda aquela percepção. Será que isso foi um movimento do Partido Comunista Chinês para tentar desestabilizar os Estados Unidos, para tentar impedir uma reeleição que era praticamente certa do Donald Trump? A economia americana, no começo do ano, vivia a melhor fase dos últimos anos, e o que se chamava pleno emprego, ou seja, mercado de trabalho altamente aquecido. E isso gera uma competitividade entre os empregadores, porque falta mão de obra, e aí, quando você tem mais demanda do que oferta, os preços sobem. Então, os salários americanos estavam atingindo índices muito bons. A gente sabe que nos Estados Unidos a questão econômica tem um peso muito grande no humor do eleitor. E, de repente, vem um vírus que destruiu não só os Estados Unidos, né? Mas destruiu o planeta. A economia global foi devastada. Coincidentemente ou não, nesse período, apenas um país teve variação positiva do PIB. Não vou falar o nome, porque é muito difícil entender, né? Ou adivinhar qual é esse país, né? É o país do Partido Comunista Chinês. E aí, essa semana saiu que a economia americana, nesse trimestre, comparado com o trimestre anterior, já apresentou um crescimento de 33%. Coincidentemente, o auge do movimento econômico americano coincidiu com o auge da popularidade do Trump. Despencou a economia por conta do vírus, despencou a popularidade. A economia voltou a subir, a popularidade do Trump voltou a subir. E hoje parece que as chances dele se reeleger são maiores. E aí fica a pergunta, professor. Será que o vírus tem esse aspecto? Será que há interesses do Partido Comunista em eleger o Joe Biden? O que o senhor acha? Olha, são várias questões assim que tu apresentou, eu anotei algumas delas, assim, muito interessantes. Começando pelo final, bom, a gente não participa das reuniões dos estrategistas do Partido Comunista Chinês, mas nós, com certeza, né, Milton,
sabemos que os chineses têm muito a ganhar com isso. Tem muito a ganhar. E há, assim, várias manifestações de pessoas que ganharam prêmio Nobel, afirmando que esse foi um vírus fabricado em laboratório. Não sou eu que estou dizendo, não é tu. São ganhadores do prêmio Nobel. Um deles foi o que isolou o vírus da AIDS, o professor Luc Montagnier, do Instituto Pasteur. Não é eu, Joel, não é Milton Henriques. É o professor Luc Montagnier, prêmio Nobel de Medicina do Instituto Pasteur, conseguiu o feito, né, de isolar o vírus AIDS. Ele disse que o vírus foi fabricado em laboratório. Bom, não sou eu que estou dizendo. Não é tu. Não é a live do Instituto Mediterrâneo. É o professor Luc Montagnier. É só acessar no Google. Bom, então, os chineses têm muito a ganhar com uma vitória do Partido Democrata. Porque o que acontece? O Partido Republicano, ou especialmente a ala do Trump, tem uma visão de nação. Tem uma estratégia de nação. A China também tem. Só que a realização da estratégia de nação chinesa precisa tirar um obstáculo do caminho. Chama-se Estados Unidos. Os outros, nem conta. China tratória, né? Então, a única ameaça para a implantação de um projeto nacional chinês no mundo chama-se Estados Unidos. Então, e aí o Trump é um obstáculo. Os republicanos, de um modo geral, são um obstáculo para isso, porque o Partido Democrata não tem uma visão de nação. Né? Como seguidores de uma cartilha comunista, claro que eles não se dizem comunistas, né? Eles até se dizem liberais. A esquerda conseguiu sequestrar o termo liberal, né, dos liberais. Os liberais até hoje mordem o travesseiro de raiva. Né? Então, o que acontece? A visão comunista, socialista, é uma visão internacionalista. Então, o Partido Democrata não tem compromisso com uma América. Eles têm compromisso com ideias abstratas. Justiça social, uma cidadania universal, né, uma cidadania global, um cidadão do mundo. É isso. Né, essas coisas, né, universalização do acesso a isso, aquilo. Eles têm compromisso com abstrações. O Partido Republicano não. Tem um compromisso com uma coisa enraizada, né, na cultura americana chamada Estados Unidos da América, chamada American Way of Life. Né? É isso. É com isso que o Partido Republicano está comprometido. Então, é muito conveniente para a China uma derrota do Trump, uma vitória dos democratas, e a gente soma aí com essas declarações de muito prestígio, de vírus fabricado em um laboratório, a gente começa a acreditar em uma conspiração. Né? Muita gente cai no conto do vigário, dizendo que não existe conspirações porque ele não acredita em teoria da conspiração. Claro que ninguém tem, né, capacidade de controlar o movimento global dos fatores. Mas que há conspirações, isso é óbvio. Isso aí é só uma criança de jardim que não sabe disso. Tá? Mas, enfim, então, acho que convém muito à China. A América perde muito com uma vitória democrata, porque ela perde um projeto de nação, né? E os Estados Unidos são o que são porque tiveram um projeto de nação. É importante frisar isso, né? O que fez a América grande foi um projeto de nação que os democratas querem abandonar. Então, os democratas estão abandonando uma estratégia que transformou aquelas 13 colônias na maior potência do mundo, na maior potência da história. Então, é uma negação de toda a história americana. Eu diria que a vitória dos democratas, neste momento, consolida o abandono da tradição americana de fundar o seu desenvolvimento na ideia do destino manifesto. Os democratas renunciam, né,
ao destino manifesto da América, que hoje é personificado por Trump, né? E uma parte considerável dos republicanos, outra parte já foi cooptada, né? Só é republicano de nome, né? Mas nós temos aí um cenário assim bem interessante. Eu não sei como que os poderosos da América, né? Porque o poder é invisível, né? O poder real é invisível, né? Então, essas pessoas que não aparecem e que de fato têm poder, elas aderiram já a uma ideologia globalista? Não sei. Segundo alguns, sim, né? Já aderiram ao socialismo fabiano, alguma coisa do gênero, né? Que convém ao globalismo, né? Então, estão, assim, seriam inimigos figadais de um projeto de nação como aquele herdado dos Founding Fathers, né? Que o Trump tenta personificar. Não sei o que pode acontecer, muito difícil, né? Mas que a América, assim, vai experimentar, né, um projeto, né, terá experiência, né, passará por um experimento de radicalização revolucionária, não tem nem dúvida, né? Porque o nosso PSOL, Milton, em comparação com os democratas americanos, eles não passam de um convescote de senhoras vitorianas, né, ali do final do século XIX, da era eduardiana, né? É isso, em comparação, né, com o que é o Partido Democrata hoje, no seu grau de radicalização, né? Outro ponto que, assim, me chamou bastante a atenção no que tu falou, acho fundamental, tu falou como que nós vamos definir essa política hoje. Eu acho que os Estados Unidos é o exemplo máximo hoje no mundo da política histérica. Eu acho que esse é o nome. Eu acho que a gente poderia usar, né, uma definição nessa linha. O que a política americana está apresentando hoje é um grau inaudito de histeria. Né? Então, isso capitaneado pelos democratas. Né? A América hoje é um continente histérico. Né? As pessoas estão histéricas lá, principalmente os revolucionários. Eu não falo da América Profunda, que essas são pessoas que trabalham com problemas reais, né? Mas esses ambientes urbanos que giram em torno dessas abstrações revolucionárias, a gente comentou aqui, né? Umas lives atrás, são mais suscetíveis a essas abstrações, né? São o que eu chamo hoje de alegorias benevolentes, né, que são as utopias, né? Então, quando essas abstrações tentam adentrar a estrutura do ser, elas geram histeria, inevitavelmente. Nas áreas mais no interior da América, onde os republicanos ganham, há um ambiente menos histérico, né? São pessoas que lidam mais com problemas reais, né? Enfim, eu acho que é uma política histérica e que, com o vírus, eu acho que acentuou, né, esse grau de histeria. Então, o Trump, de fato, enfrentou adversários quase que insuperáveis, né? Eu não sei se essa recuperação de popularidade dele e o eleitor americano ele tem um voto econômico, né? Muito econômico. Econômico no sentido que é um voto guiado pela economia, não é um voto ideológico, podemos dizer assim, né? Tem um grau de ideologia, mas é mais um voto econômico, né? Então, ele perdeu muita densidade eleitoral, concordo, era uma eleição ganha, isso aí já estava certo, era uma eleição ganha, não havia outra possibilidade, né? Mas, enfim, acho que, assim, já para encerrar, porque hoje a nossa live vai ser um pouco mais curta, é aquilo que o Eric Wegelin fala, né? A ordem nasce da experiência da desordem. Então, talvez a América tenha que passar por esta experiência de desordem para acordar, sair da sua hipnose, sair do seu transe, né? Resultado da penetração na estrutura do ser de alegorias benevolentes, nessas utopias mirabolantes, né? Que o Partido Democrata hoje encarna a exaustão, né? Não sei o que pode acontecer,
Os Estados Unidos são sempre um tema relevante no mundo. Por que os Estados Unidos são um tema relevante? E nós temos sempre que prestar atenção. Porque os Estados Unidos é um lugar onde a verdade cristã deu certo, né? Os Estados Unidos, ele é o produto de uma sociedade cristã, não? Então, lá nós temos a prova, né, de que essa sociedade cristã, ela funciona, né, e por mais defeitos que ela tenha, e o tem, né, formou, assim, instituições que são modelo para o mundo, né? Então, é sempre importante saber o que acontece nos Estados Unidos, né? E nós aqui, neste momento, não fugimos dessa responsabilidade, né? Porque terá muitos impactos no Brasil, pode ter certeza. Eu concordo plenamente. E só um ponto para ficar para reflexão: o Brasil Paralelo, que eu recomendo sempre, lançou nessa semana uma trilogia, foram 3 vídeos, 3 episódios, denominado O Fim das Nações. E aí ele está contando toda essa história de implosão americana por dentro. E aí ele ressaltou um ponto, professor, que vem muito em linha com o que a gente fala a respeito dos liberais, ou daquela visão de que a liberdade econômica garante o bem das sociedades. A economia é neutra, né? A economia na mão de uma pessoa boa vai produzir bons efeitos, a economia na mão de uma pessoa ruim vai produzir maus efeitos, né? E aí o documentário chama a atenção que desde o governo Nixon a estratégia americana foi através da economia se aproximar da China, com a ideia de que, não, se a gente abrir os mercados dele, automaticamente o regime comunista cede. E foi Estados Unidos, através da sua economia, que injetou trilhões de dólares. Eu estava levantando uns dados aqui, só para a gente ficar nessa discussão. Em 1983, o PIB da China era algo em torno de 202 bilhões de dólares. E o dos Estados Unidos era algo em torno de 2,7 trilhões. Os Estados Unidos, lá em 83, era a maior economia do mundo, a China era a 11ª, atrás de Argentina, Espanha, México, Canadá, Itália, Reino Unido, França, Alemanha e Japão. Passado quase 40 anos, a economia americana aumentou nesse período 20 vezes. Foi de 2,7 para 20,4, mais ou menos. A economia chinesa, professor, aumentou nesse período impressionantes 124 vezes. Observem só. A economia americana aumentou 7 vezes em 40 anos, multiplicou por 7. A economia chinesa multiplicou por 124. Já deve fechar esse ano, se não com uma maior economia do mundo, muito próximo aos Estados Unidos. Muito em conta, por conta... Eles já são a maior economia na paridade do poder de compra. Pois é. Muito em conta desse avanço financiado pelos próprios americanos e também pela pandemia, que a China foi o único país que teve crescimento do PIB, mesmo durante a pandemia. Eu quis trazer esse ponto, professor, porque os liberais ainda acham que a economia resolve tudo. O monstro chinês mostra que não, né? Olha, não há nenhum reparo a fazer o que tu disses, e provavelmente, se a humanidade entrar em uma derrocada irreversível, isso será culpa de 2 atores, os cínicos e os estúpidos. Os cínicos, os comunistas, e os estúpidos, os liberais.
Perfeito. Bom, era isso, né, professor? O tema é importante. Eu acho que a abordagem faz com que a gente entenda e tire lições, né, para as nossas vidas, para o nosso país. Por que essa discussão se deve tomar a vacina chinesa ou não, se ela deve ser obrigatória ou não, se o 5G da Huawei deve ser aceito ou não, se comprar produto chinês por um preço melhor é ou não uma boa ação. Isso tudo tem reflexo, né? E negociar com um comunista, no final das contas, pode custar a nossa liberdade. É o que parece que está muito próximo, caso Trump não vença. Perfeito. Então, ok, professor. Estamos por aqui. Sim, Agradecemos a presença de todos, a participação, os comentários, os feedbacks. Na semana que vem a gente volta com outro tema. Não é isso, professor? exatamente. Estaremos aqui para tratar de questões assim importantes, talvez já com o resultado da eleição americana, né? E aí fazer uma análise aí das perspectivas. Então, tá bom. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.